Olá, eu sou Fabrício Corrêa e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT no nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe Rebeca Barbosa Marcondes. Rebeca é bacharelada em Direito, foi conselheira tutelar no município de Salesópolis e disputou o primeiro mandato como vereadora em 2020, obtendo mais de 3% dos votos válidos da cidade. Hoje, representa a Câmara na condição de presidente da Casa Legislativa. Foi uma das 30 parlamentares trans eleitas na eleição de 2020. Rebeca, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. E eu começo essa entrevista com as suas impressões do Poder Legislativo. Você desenvolveu um trabalho bastante significativo na cidade, na condição de conselheira tutelar, e se elegeu vereadora durante o processo pandêmico, numa Sim. eleição difícil, onde a cidade passava, como o Brasil e o mundo, por uma pandemia. Como foi estrear numa Casa Legislativa? Foi algo que eu não esperava, Fabrício. Foi algo que eu não esperava, fui pega de surpresa. Eu acredito que a trajetória dos LGBTQIA+, é uma trajetória de muitos percalços, de muitas dores. Quando eu entrei, porque na verdade eu fui convidada para estar participando, em nenhum momento eu pensei que eu seria eleita. Então nem eu acreditei naquela eleição. Eu fui para participar, para ajudar, para ser útil de alguma forma e aconteceu de eu ser eleita. E o fato de ter caído dentro de uma casa de leis, para mim foi tudo o que eu não esperava, mas tudo o que um dia eu sonhei. Poder ter utilidade na vida dos meus, na vida da minha sociedade, das pessoas que realmente precisam. A Casa Legislativa é um espaço basicamente voltado à palavra, aos debates, às impressões diversas que constroem a alma da cidade, que são as pessoas. Você sentiu algum preconceito durante essa caminhada? Senti. Na verdade, o nosso dia a dia, ele depende de desconstruir alguns paradigmas criados ao decorrer do percurso. Então, eu já tive pessoas que... Tem vereador lá dentro que ele é eleito pelo movimento religioso. Então, é um vereador que de início ele se recusa de falar o nome Rebeca, de falar a palavra vereadora. Por eu ser religiosa, também cristã, eu sempre fiquei muito triste por essas coisas, mas com muita educação, muita cautela, cuidado com as minhas palavras e diálogo é que eu fui tentando aos poucos ir desconstruindo essa ignorância criada ou pela religião, ou pela criação, ou por líderes desinstruídos e desinformados que acabam formando ignorantes da nossa sociedade. Então eu tive muito cuidado com todos os percalços que apareceram para que as pessoas elas pudessem me entender na minha diferença e assim me respeitar. Rebeca, você preside a Casa Legislativa. É uma das pouquíssimas mulheres trans à frente de um poder. Como é que foi essa construção? Como é que foi esse entendimento dos vereadores em eleger você para esse cargo tão importante para a municipalidade? Eu acredito que quando nós não fazemos parte da política, Fabrício, nós pensamos que é de uma forma. A partir do momento que nós passamos a integrar o quadro político, nós vemos que é de outra forma. E que existe base de governo, ou seja, ou você é a favor da base ou você é contra a base. E eu entrei oposição deste governo que hoje eu estou. Mas a partir do momento que eu entrei oposição deste governo e eu usava a tribuna para bater e tudo mais, um dia eu ouvi uma frase que falava assim: você sobe na tribuna, você bate, mas quando você bate e cita os problemas, você também apresenta soluções? E aquilo ali me colocou para pensar. Porque é fácil você bater num governo, achar as dificuldades, seja nas secretarias, nas direções, ou no presidir do próprio prefeito na sua gestão, mas é difícil você ajudar que a sua crítica seja construtiva e que você colabore para que esse corpo ande com mais facilidade. Então, um dia eu estava numa palestra, nessa palestra eu tive o prazer de conhecer um político muito renomado, e ele olhou para minha cara e falou assim: você é vereadora de primeiro mandato, você é oposição ou posição? Eu falei: neste momento eu sou oposição. E ele olhou para minha cara e falou assim: tadinha. Eu olhei para ele e falei assim: tadinha? Por que o senhor está falando que eu sou tadinha? Ele falou assim: porque você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir fazer nada. Não, você tem que falar a língua do governo, fazer o governo te respeitar para que você consiga se discorrer no seu trabalho e fazer o seu trabalho acontecer. E eu coloquei as palavras dele em prática.
Então, a partir do momento que eles me deram o espaço de eu compor o corpo e que eu pudesse me expressar, seja com significância ou insignificância, de acordo com o que eu fosse falar, eu me senti muito satisfeita, porque alguém estava me ouvindo. E por algum momento a minha palavra ela seria compreendida, entendida. O prefeito Vanderlon tem muito respeito por mim, eu tenho muito respeito por ele, e é essa base de governo que... Olha, é uma construção de diálogo, sim, né? sim. Porque nós sempre, no meio jornalístico, nós analisamos, né, que o governo, ele não é pessoal, né? Ele representa a institucionalidade do cargo. Né? Ele é exercido por pessoas, mas a dinâmica de uma atuação governamental, ela perpassa por diversas nuances além do pessoal. E essa construção, embora harmônica, né, em alguns municípios e desarmônica em outros, por conta da independência necessária dos poderes, ela se faz presente a partir do diálogo. E é isso que você estabeleceu e construiu essa aliança que a levou à presidência do Legislativo em Salesópolis. Exatamente. Exatamente. Agora, a sua pauta, obviamente, focada nos direitos humanos, ela não é especificamente voltada à população LGBTQIA+. Ela perpassa também pelo cuidado social com a cidade como um todo. Todo. O olhar sempre foi ao todo e o cuidado sempre foi ao todo. Nós sempre tivemos muito problemas com políticos radicais que eles não queriam, eles querem pregar um conteúdo de que a sociedade ela não deve ser separatista, segregacionista, mas são eles que segregam. Quando eles falam que mulheres como eu não devem ocupar o espaço que eu ocupo, mulheres como eu não devem sentar em cadeiras da qual eu sento. Então, o meu olhar ele sempre foi um olhar esclarecedor ao todo, para que os meus tivessem respaldo sendo representados por mim e aqueles que, embora não tivessem me dado o voto, pudessem também ser representados por mim, que eu pudesse lutar pela luta deles, independente de qual fosse, desde que fosse uma luta digna e válida. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o nosso Conversa de Bastidores. Quem recebe hoje é a presidente da Câmara de Salesópolis, Rebeca Barbosa Marcondes. Sabe por que Taubaté não para de crescer? Porque gerou mais de 9 mil empregos em 2 anos e meio. Entregou o prédio do AME e um centro de reabilitação do Simão Toro depois de anos de espera. Porque cuida melhor da nossa cidade com mutirões de limpeza. E colocou nas ruas 20 novos ônibus, mais modernos e seguros. O trabalho não para e vem muito mais por aí. Taubaté. Gestão em ação. Cidade em crescimento. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe a presidente da Câmara Municipal de Salesópolis, Rebeca Barbosa Marcondes. Rebeca, quais são os principais desafios da cidade de Salesópolis hoje? Uma estância turística, né, construída com muito esforço pela população no que tange a sua ordenação como município e que enfrenta, como todas as outras cidades, um momento difícil, né, que é achar a sua vocação. Salesópolis é uma cidade que eu digo que ela é muito privilegiada, é uma cidade rica em áreas de mananciais, de natureza exuberante. E Salesópolis, eu acredito que o fato dela ser rica em áreas de mananciais, de ser altamente resguardada pelas leis do meio ambiente, é o que também atrapalha o desenvolvimento da nossa cidade. Então, os nossos jovens, eles vão crescendo, nós temos a matéria-prima principal de Salesópolis, que é o eucalipto, que ele é fonte de renda a grande parte da população, não só os empresários, mas aqueles que já crescem, são motoristas de caminhão, aqueles que vão cortar a lenha, né, na área rural e tudo mais. E muitos jovens, eles crescem sem perspectiva. E às vezes eles já sabem que eles não precisam nem terminar o estudo, porque cortar a lenha não vai exigir. Esse caminho para o turismo, né, uma estância turística, não abre novas possibilidades? As novas possibilidades que ele abriria seria uma possibilidade aonde ela não abrange com... A necessidade do desenvolvimento econômico... Não abrange. Ela não abrange a necessidade do desenvolvimento econômico. Eu acho que uma cidade ela tem que estar muito bem preparada de primeiro pensar nela, e depois pensar no outro. Ter o turismo é uma grande vantagem? Maravilhoso. Receber as pessoas, um grande prazer. Mas e a nossa juventude? Rebeca, fazendo agora uma dinâmica
de compreensão dos novos governos que se instalaram, né? O terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governo Tarcísio de Freitas Felício Ramute. Como é que você vê essa mudança? Ela foi benéfica para Salesópolis? Eu acredito que, se tratando de majoritário, Fabrício, não afeta uma cidade que nem Salesópolis. Se o Bolsonaro tivesse continuado, ou se o Lula, independente de ser Lula ou de ser Bolsonaro, independente de se o Haddad tivesse ganhado ou nós estarmos no governo Tarcísio, não muda nada na vida de ninguém. E eu acho que esse está o problema das pessoas que são desinformadas na política, que não ocupam cargos públicos. Se você passa a falar a língua do governo, você é utilidade para o governo e você consegue muitos mecanismos que vão ser favoráveis a você. Falo isso daí no quesito político, quando prefeitos agem dessa forma, vereadores agem dessa forma. Mas não é hora de mudar isso, Rebeca? Não é hora de que as cidades, do que realmente é premente e necessário, tome voz ao invés dessas relações políticas construídas? A teoria é linda, a prática não. E às vezes eu não falo isso criticando apenas quem governa. Eu falo isso por falta de esclarecimento da população. Porque às vezes a pessoa pega e fala, nós estamos muito mal representados, ai, fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas quem foi que colocou o fulano e o ciclano lá? Foram as pessoas que pertencem a uma sociedade sem instrução, que não sabem votar e que muitos se permitem a ganhar os seus 50, 100 reais para fazerem cadeiras nas câmaras da vida, nos plenários da vida, e daí essas pessoas, os 50 e os 50 que elas receberam ao decorrer de 30 dias de campanha, vai sustentar a necessidade delas por 4 anos? Não vai. Então a sociedade precisa estar preparada e instruída para os governantes que ela vai eleger hoje em dia. Rebeca, nós estamos na semana, né, mundial que leva a reflexão sobre os direitos humanos, principalmente da comunidade LGBTQIAPNA+. Há o que ser comemorado? Há o que ser comemorado. Há o que ser comemorado porque, para que mulheres como eu tivessem onde eu estou hoje, Fabrício, milhares de outras já tiveram que morrer. Milhares de outras tiveram que morrer. Então, se eu, que sou linha de frente por ser uma mulher transexual, uma travesti, cheguei aonde eu cheguei, eu tenho que me orgulhar disso, porque eu sou a minha bandeira. Eu não preciso ficar subindo em cima de qualquer palanque, chacoalhando bandeirinha do arco-íris. Do mesmo jeito que eu penso que as legislações que hoje nos defendem, que adianta elas sem uma sociedade sem instrução? Então eu me orgulho de ser quem eu sou, me orgulho dos meus, me orgulho daqueles que me antecederam, porque foram eles que me abriram porta para eu estar onde eu estou hoje. Então, no mês do orgulho gay, no orgulho LGBTQIAPN+, existe muito orgulho de nós sermos quem nós somos. E se um dia nós precisarmos perder a nossa vida por sustentar a verdade e não ter medo de intimidar o nosso opressor, nós vamos perder a nossa vida, porque em nenhum momento nós vamos nos intimidar. Rebeca, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde em poucas palavras. Vamos lá? Servir a população representa a maior utilidade pública de alguém que ocupa um cargo político. Um sonho realizado. Um sonho realizado. Eu acredito que, de acordo com a minha fé, é permanecer de pé dentro da igreja, desde que a igreja ela oprime e despreza pessoas como eu. Então, eu estar dentro da igreja e falar que eu sou uma travesti, uma transexual crente, que eu conquistei meu espaço lá, eu acredito que foi um sonho realizado. Eu seria muito infeliz se eu tivesse que ser quem eu sou fora do lugar que eu mais gosto de estar. O que eu não aceito levar para casa? Maldade gratuita. Qualquer tipo de preconceito ou maldade gratuita destinada a mim ou a qualquer outra pessoa que eu sei que não fez nada de mal para ninguém e está tendo que engolir sapo ou maldade de alguém, eu já tomo as dores na hora e eu acabo com a graça na hora. Quando estou sozinha, às vezes derramo uma lágrima lembrando de pessoas que me antecederam. Não só de familiares que foram responsáveis pela minha formação digna que eu tenho até hoje, mas de pessoas que já vestiram a mesma camisa que hoje eu visto e que hoje não estão mais aqui e que muitos deles infelizmente foram brutalmente, perderam suas vidas na mão de pessoas tão pobres de espírito que na sua grandeza ainda ocupam a sociedade do Brasil. A Salesópolis que eu estou ajudando a construir a partir do meu mandato. Uma Salesópolis onde exista respeito pelos seres humanos, exista respeito pela nossa juventude, exista
interno amoroso para com a nossa população e que Salesópolis possa, independente do nosso mandato, dos mandatos que virão, crescer cada vez mais, sendo muito produtiva, muito útil e cheia de muito amor para dar. Eu acredito que quem oferece sorrisos e abraços, a tendência é só crescer. Essa foi a nossa entrevista com Rebeca Barbosa Marcondes, presidente da Câmara Municipal de Salesópolis, aqui no nosso Conversa de Bastidores. Eu volto no próximo programa. Os bastidores da política você confere aqui na telinha da TV Tati SBT.